que vai ser um receptor elétrico? Tá? É definido como receptor elétrico um elemento do circuito, né, que vai consumir energia elétrica e a transforma em outro tipo de energia não elétrica. Se a gente for analisar de maneira bem crua, de maneira bem simplista, um resistor ele pode ser definido como um receptor elétrico. Por qual motivo? Porque todo resistor sofre efeito Joule. Parte da energia elétrica a qual ele consome, tá? Ele transforma em energia térmica. Só que se a gente não pensar na ideia de resistor, a gente vai analisar qualquer outro tipo, por exemplo, um ventilador, um ar-condicionado, uma televisão, beleza? Então, esses elementos de um circuito elétrico vão pegar essa minha energia elétrica e transformarão essa energia elétrica em outro tipo qualquer de energia, tá? Então, de maneira bem prática, o que um receptor faz? Ele pega essa energia elétrica, transforma em energia não elétrica e parte da energia ela vai ser dissipada. Ah, Bob, como assim parte da energia vai ser dissipada? Porque, galera, independentemente da forma que eu tenho o meu receptor elétrico, ele nunca vai ter 100% de rendimento, né? Ou ele vai perder energia, né, dissipar energia na forma de calor, na forma de som, na forma de luz. Então a gente vai ter essa relação prática aí, tá? O exemplo mais claro que a gente vai ter é o motorzinho elétrico, que ele vai converter a energia elétrica em energia mecânica mais energia térmica. Todo motor elétrico esquenta, pessoas, independentemente do seu rendimento. Por qual motivo? Ele nunca vai ter um rendimento de 100%. Mesmo tendo rendimentos altos, na casa de 90 e poucos por cento, parte dessa energia a gente percebe que ela é transformada em calor, ok? E a parte da ideia de um receptor elétrico, como eles vão ser constituídos por elementos físicos, condutores, resistores, transistores e afins, né? Então eu tenho toda a minha relação de produção desse receptor, eles vão apresentar uma resistência interna, tá? Ah, Bob, como assim? Porque, galera, vamos pensar no motor elétrico, vamos pegar a parte mais básica, tá? Lá dentro eu tenho um embobinamento de fio. Esse fio, ele vai apresentar resistência interna, tá? A forma como eu produzo o meu motor elétrico, ele vai apresentar resistência interna. Então, é nessa resistência interna que nós vamos analisar a minha relação de energia dissipada. Beleza? Quanto menor a energia dissipada, melhor o rendimento do meu motor. Se aquele seu motor elétrico está esquentando muito, significa que ele tem um rendimento mais baixo. Se ele está funcionando legal e esquentando pouco, significa que ele tem um rendimento elétrico bem bacana aí, tá? Como eu sei que esses caras têm a ideia da resistência interna, essa resistência vai apresentar uma diferença de potencial. Então, galera, a diferença de potencial da minha resistência interna, eu vou chamar do quê? De R' multiplicado por I. Por que R'? Porque esse cara, galera, vai ser a resistência interna do meu receptor elétrico. Por qual motivo? Para eu ter um receptor, obrigatoriamente alguém tem que fornecer energia para esse cara. Então, no sistema, no meu circuito elétrico, eu também terei um gerador. Então, a gente vai ter a resistência interna do gerador e a resistência interna do meu receptor elétrico. Ok? Dessa forma, como o receptor está consumindo energia, a sua equação característica, né, galera, a diferença de potencial que esse receptor consome sempre vai ser de qual forma? O U vai ser igual ao E', que agora eu vou chamar esse cara de força contra eletromotriz, porque é a força que eu consumo literalmente para o motor funcionar, mais quem, pessoas? Mais o que eu tenho que gastar com a resistência interna devido à corrente que passa no meu receptor elétrico. Beleza? Então, galera, a diferença de potencial num receptor elétrico sempre vai ser dada de qual forma? U é igual a E', que é força contra a eletromotriz, mais a resistência interna desse receptor, multiplicado pela corrente elétrica do meu circuito, tá? Qual que é a diferença? O que é importante eu analisar? Pessoas, o sentido da corrente elétrica que passa por um receptor sempre vai ser o oposto do sentido da corrente elétrica
de um gerador elétrico. Sempre vai ser dessa forma. Então, o receptor elétrico, a gente tem essas particularidades aqui, ó, do ponto de diferencial A para B, dessa minha diferença de potencial, a corrente elétrica vai sair do polo positivo e chegar no polo negativo, né? Ela vai ter essa forma de travessia aqui. Então, tem a minha força contra a eletromotriz e a resistência interna do meu receptor elétrico, ok? Dessa forma, se eu tenho aquele jeito de analisar o meu receptor elétrico, né, somando com a força contra a eletromotriz uma diferença de potencial, o que significa? Significa que a curva característica de um receptor, né, a diferença de potencial que nós vamos ter que fornecer para alimentar esse receptor elétrico sempre vai ser uma reta crescente. Por quê? Porque é o mínimo necessário, que é igual à minha força contra a eletromotriz, mais quem, pessoas? Mais a corrente elétrica do meu sistema, multiplicada pela resistência interna do meu receptor. Então, dessa forma, galera, que é oposta à de um gerador elétrico, a curva de um receptor em relação à diferença de potencial é crescente, tá? Nesse gráfico em questão, a gente consegue analisar duas grandezas. A força contra a eletromotriz, que está colocada na reta ordenada do nosso plano cartesiano aí, na reta onde eu analiso a diferença de potencial do sistema, tá? E a gente consegue determinar a resistência interna desse receptor elétrico, que vai ser o quê? A diferença de potencial, tá? Dividido por quê, galera? Dividido pela corrente elétrica. Então, numericamente igual a tangente do beta, nós vamos ter a nossa resistência interna do seu receptor elétrico. Sossegado? Como que a gente vai analisar esse meu receptor elétrico num circuito? Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um gerador, e para ter um receptor, a gente vai ter o nosso famoso circuito gerador-receptor, que é o mais simples possível. A gente vai ter um gerador e um receptor. O receptor pode ser qualquer coisa, ok? Como a gente vai ter no mesmo circuito dois ou mais elementos com força eletromotriz, a gente vai ter que indicar e orientar o sentido da corrente, sempre do gerador para o receptor. Beleza? Então vai ser sempre da força eletromotriz para a força contra eletromotriz. Dessa forma. Beleza, pessoas? Gerador nós temos ele aqui, receptor nós temos ele aqui. Qual que é a obrigatoriedade que a gente vai ter? Sempre a força eletromotriz tem que ser maior que a força contra a eletromotriz. Então, tudo que eu forneço tem que ser maior do que tudo que eu gasto, né, galera? É a parte lógica e a parte básica das coisas funcionando. Se eu tiver um receptor que consome 25 volts e eu tiver um gerador que fornece apenas 20 volts, não vai funcionar. Essa é a parte prática. Então, sempre a força eletromotriz tem que ser maior que a força contra eletromotriz. Desse jeito, como vai ser orientado o circuito? Estão vendo aqui que a corrente elétrica flui no sentido convencional dessa forma? Sentido negativo, positivo. Aqui, ó, sentido positivo para o sentido negativo do meu gerador. Então, galera, sempre o polo positivo do gerador vai estar ligado com o polo positivo do receptor. Sempre dessa forma. Se você tiver polos iguais ligados, um vai ser gerador, outro vai ser receptor. Bob, qual vai ser o gerador? O que tiver uma força eletromotriz maior. Então, tiver um cara com 96, um com 12, os dois ligados com polo positivo e polo negativo iguais, pessoas, o de 96 é o gerador, o de 12 é o receptor elétrico. Sempre dessa forma, tá? Desse jeito, o que a gente vai fazer nessa ideia? Calcular a corrente elétrica que passa no meu circuito gerador-receptor. Como, pessoas? Lei de Pouillet. Corrente elétrica não é toda a quantidade de energia que eu tenho, né, na forma de forças eletromotriz dividido pelas minhas resistências. Então, galera, para determinar a corrente elétrica nesse meu circuito gerador-receptor, é força eletromotriz menos força contra eletromotriz. Então, a dica é sempre a maior menos a menor, dividido pela soma das resistências internas, tanto do gerador quanto do receptor. Não tem erro. Ah, Bob, o meu deu negativo. Inverte que você fez caquinha, tá?
Então, em cima é uma subtração, embaixo é uma soma. Sempre o maior menos o menor, dividido pela soma de todo mundo. Beleza? Sem problemas? E se eu tiver um resistor no meu sistema, a gente vai identificar o que, galera? Quem que é o gerador? Quem que é o receptor? Porque o gerador tem uma força eletromotriz maior que a força contra eletromotriz do meu receptor. Prático. Como é que vai fluir a corrente elétrica? Sempre do gerador para o receptor. Então vai sair do gerador, passa pelo resistor, entra no receptor elétrico. Dessa forma, meus amores, como é que eu vou calcular a corrente elétrica pela lei de Pouillet? Força eletromotriz menos força contra eletromotriz, dividido por quem? Pela resistência total do meu circuito. Resistência interna do gerador, resistência interna do receptor e a resistência equivalente desse meu circuito. É a mesma coisa. Então, é o maior menos o menor, dividido pela soma de todos os resistores possíveis. Então, a gente vai determinar a resistência equivalente do meu circuito elétrico. Beleza?